TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. São 9h30. Nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal. Neste instante, começa a transmissão da TV Câmara Campinas para a audiência pública virtual, que vai falar sobre a demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, sob o comando da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, com a palavra, o presidente da comissão, o vereador Gilberto Vermelho. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Câmara. A 18ª audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal, obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde o Poder Executivo, através do secretário de Finanças, o qual já faço cumprimento, o senhor Tarcísio Galvão de Campos Sintra, que vem a esta casa, juntamente com o seu diretor, o João Carlos Ribeiro, fazer as devidas demonstração das receitas, despesas, resultados fiscais do segundo quadrimestre deste ano de 2020. Essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4 da NET, onde todos podem estar acessando e participando também desta audiência pública. E para dar início, eu quero já cumprimentar também os nobres vereador professor Alberto, que se faz presente virtualmente à sessão, sempre participativo e membro também da nossa comissão. Queria agradecer a presença de Vossa Excelência também na audiência. Mas eu já passo a palavra e os cumprimentos ao secretário Tarcísio, para que possa também fazer seus cumprimentos a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. Bom dia ao vereador, presidente da comissão, Gilberto Vermelho. Bom dia ao professor Alberto. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar mais uma vez aqui na Câmara Municipal, nessa Casa de Leis, para apresentar o relatório de avaliação de meta fiscal do segundo quadrimestre de 2020. Então, gostaria de passar a palavra ao diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento, o João Carlos, que fará a apresentação. Bom dia a todos. Vamos aqui. Obrigado, secretário. Eu, antes de passar para o João, se você me permite, João, eu queria passar ao professor Alberto, que também é membro dessa comissão, para que Vossa Excelência possa também fazer os cumprimentos aí e, como sempre, participativo. Professor Alberto, por gentileza. Bom dia, presidente da nossa comissão, nobre vereador Gilberto Vermelho. Bom dia, senhor secretário. Bom dia também aos demais técnicos que estão reunidos para cumprir a legislação, né? Compartilhando esses dados relevantes para todos nós. Eu desejo uma boa reunião aí para a nossa comissão e muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Então, dando sequência aqui ao nosso trabalho, eu passo então ao João Carlos, diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento, para que possa fazer suas devidas apresentações. Seja bem-vindo e obrigado, viu, João? Obrigado ao vereador Vermelho, aí, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Também bom dia a todos. Bom dia aos nossos vereadores aqui que estão presentes aí nessa audiência online, né? E também aos colegas que estão presentes aqui no Legislativo hoje para que essa audiência possa acontecer. Então, a gente está aqui hoje para a apresentação dos resultados do segundo quadrimestre, né? Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu parágrafo 4º do artigo 9º, né, que diz que aos finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Executivo tem que prestar contas aqui na Câmara, na Comissão de Finanças e Orçamento, das metas fiscais quadrimestrais. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação, para que todos possam aí acompanhar os resultados fiscais desse segundo quadrimestre de 2020.
Então, dando início à nossa apresentação, como de costume, a gente sempre começa pela arrecadação, né? Como foi o desempenho das receitas no período de janeiro a agosto de 2020, e também a gente sempre faz um comparativo com o mesmo período do ano anterior. Então, as receitas totais aqui da Prefeitura no segundo quadrimestre foi de 3.986 bilhões, né? Um resultado positivo de 6,1% quando comparado a janeiro a agosto de 2019, tendo que no período do ano anterior a arrecadação foi de 3.758 bilhões. As receitas correntes arrecadaram 3.739 bilhões e 600 mil, uma variação de 6,6% comparado a 2019, quando tinham sido arrecadados 3.509 milhões. As receitas intra-orçamentárias teve uma queda de 11,5%, foram arrecadados 151 milhões e 100 contra 170 milhões e 700 em 2019. E as receitas de capital tiveram uma variação de 21,8%, uma receita total de 95 milhões e 600 contra 78 milhões e 500 em 2019. Aqui já se destaca as receitas correntes, onde ela teve uma variação de 6,6%. Então, vamos destacar aqui principalmente os impostos que são arrecadados pelo município. Então, impostos, taxas de contribuições e melhorias, a arrecadação total foi de 1.884 milhões e 100, uma variação de 2,2% em relação a 2019. O IPTU, 688 milhões e 600 foram arrecadados até aqui, 2% em relação a 2019, quando foram arrecadados 675 milhões e 100. O ISS-QN, Imposto sobre Serviço, teve uma variação de 1,6%, uma arrecadação de 744 milhões e 500 contra 732 milhões e 600 em 2019. O ITBI teve uma arrecadação de 107 milhões e 500 mil, uma variação de 1,5%, praticamente quase igual ao do ano passado, né, quando foram arrecadados 105 milhões e 900. O imposto de renda retido na fonte, a arrecadação foi de 192 milhões e 700 mil, variação de 6,7%. Outras receitas tributárias teve uma variação de 1,2%, praticamente também igual ao do ano passado, 150 milhões e 800 foram arrecadados nesse período, contra 149 milhões em 2019. As receitas de contribuições tiveram uma queda de 8,2%, foram arrecadados 121 milhões e 800 contra 132 milhões e 800 em 2019. As receitas patrimonial teve um crescimento de 34,2%, a arrecadação desse ano foi de 158 milhões e 100 contra 117 milhões e 800 em 2019. As receitas de serviço teve uma variação de 4,9%, 21 milhões e 300 foram arrecadados esse ano contra 20 milhões e 300 em 2019. E as transferências correntes teve uma variação de 12,2%, que ajudou a elevar aí o índice, né, em relação a 2019, das receitas totais. Então, a arrecadação de transferências foi de 1.460 milhões e 500 contra 1.301 milhões e 600 em 2019. Demais receitas correntes teve uma variação de 0,5%, tendo arrecadado 93 milhões e 800 contra 93 milhões e 300 em 2019. Nessa outra tabela, a gente detalha um pouco as transferências correntes recebidas pelo município, também sempre comparando com o igual período do ano anterior. Então, as transferências lá tiveram uma variação de 12,2%. A gente destaca aqui as transferências da União com 73,6% de crescimento. Foram arrecadados 535 milhões e 100 esse ano de 2020, contra 308 milhões e 300 em 2019. O FPM teve uma variação negativa de 6,8%. Foram repassados ao município, né, 39 milhões e 270 mil, contra 42 milhões e 200 no ano passado. Os repasses do SUS tiveram uma alta expressiva, né, até em função da Covid. Teve uma variação de 48,9%, um repasse total de 332 milhões e 800 contra 223 milhões e 400 em 2019. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, os repasses totais foram de 40 milhões e 870 mil contra 35 milhões e 900 em 2019, um crescimento de 13,8%. Outras transferências da União foram repassadas ao município 122 milhões e 200 contra 6 milhões e 800 no ano passado, uma variação de 1.707%, quando comparado aí os iguais períodos, né?
Nas transferências do Estado, houve uma queda de 8,2%. Os repasses desse ano foram de 716 milhões e 600 contra 780 milhões e 400 no ano passado. O ICMS teve uma queda de 8,6%, foram repassados 463 milhões e 980 contra 507 milhões e 600 em 2019. O IPVA teve um repasse de 215 milhões e 300 contra 214 milhões e 800 em 2019. É uma variação positiva ainda de 0,2%. Outras transferências do Estado, uma queda de 35 milhões e 600, 37 milhões e 300 foram repassados esse ano contra 58 milhões no ano passado. Transferências do Fundeb, também houve queda de 2,4%. Os repasses até o quadrimestre foi 204 milhões e 90 mil contra 209 milhões e 300 mil. Demais transferências correntes, 4 milhões e 400 foram repassados esse ano contra 3,6 milhões do ano passado, um crescimento aí de 23%. Essa outra tabela a gente detalha aqui as receitas de capital, também sempre comparado com o igual período do ano passado. Então ela teve uma variação de 21,8%, o repasse total foi de 95 milhões e 600 contra 78 milhões e 500 em 2019, sendo que a gente destaca aqui as operações de crédito que o município fez, foram captados até aqui 76 milhões e 800 mil. O ano passado, nesse mesmo período, tinham sido captados 51 milhões e 200, que dá uma variação de 50%. A alienação de bens teve 200 mil esse ano contra 700 mil no ano passado, uma queda aí de 67,3%. A amortização de empréstimos, 1 milhão e 400 foram arrecadados esse ano contra 1 milhão e 300 no ano passado, uma variação aí de 3,7%. E as transferências de capital, que são os convênios que o município recebe, então esse ano foram recebidos 17 milhões e 200 contra 25 milhões e 300 no ano passado, uma queda aí de 32% nas receitas de transferência de capital vinculadas aí a convênios. Aqui a gente faz um comparativo da receita prevista no orçamento com a realizada até o segundo quadrimestre. Então a nossa previsão de receita total para esse ano é de 6 bilhões e 207 milhões e foram arrecadados aqui 3 bilhões e 986 milhões e 300, que dá uma realização aí de 64,2% do orçamento. As receitas correntes realizou 65,6%, arrecadação de 3 bilhões e 739 milhões e 600 mil, para uma previsão do ano de 5 bilhões e 696 milhões e 500. Os impostos, taxas e contribuições de melhoria teve uma realização de 61,6%, foram arrecadados 1 bilhão 884 milhões e 100, contra uma previsão orçamentária de 3 bilhões e 60 mil e 900. As receitas com impostos teve uma realização de 63,8% do orçamento previsto, sendo arrecadados até aqui 1 bilhão 733 milhões e 300, para uma previsão orçamentária de 2 bilhões 716 milhões e 700 mil. Taxas e contribuições de melhoria realizou 43,8%, tendo arrecadado 150 milhões e 800 mil para uma previsão orçamentária de 344 milhões e 200 mil. As receitas de contribuições realizou 65,3% do orçamento, com 121 milhões e 800 mil realizado até aqui, para uma previsão orçamentária de 186 milhões e 500 mil. A receita patrimonial teve uma realização de 77%, tendo arrecadado 158 milhões e 100 para uma previsão do ano de 205 milhões e 300. As receitas de serviço realizou 71,8%, foram arrecadados 21 milhões e 300 mil, numa previsão orçamentária para o ano de 29 milhões e 700 mil. Transferências correntes realizou 74,6%. 1 bilhão 460 milhões e 500 foram repassados e a previsão orçamentária para o ano é de 1 bilhão 958 milhões e 100. As transferências do União já ultrapassaram o orçamento previsto, né, em 12% acima do orçamento. Foram repassados 535 milhões e 100 para uma previsão orçamentária de 476 milhões e 300. As transferências estaduais realizou 62,9%, sendo arrecadados até aqui 716 milhões e 600 mil, para uma previsão orçamentária de 1 bilhão 139 milhões e 500 mil. Outras transferências realizou 61%, 208 milhões e 700 foram arrecadados para uma previsão de 342 milhões e 300 mil. E demais receitas correntes realizou 36,6%, 93 milhões e 800 foram arrecadados para uma previsão de 256 milhões e 100. As receitas intra-orçamentárias são as receitas que é do Camprev, né?
do Camprev, 60,9% foram realizados até aqui do orçamento previsto, tendo arrecadado 151 milhões e 100 para uma previsão de 248 milhões e 300. As receitas de capital teve uma realização de 36,5%, foram arrecadados 95 milhões e 600 mil para uma previsão orçamentária de 262 milhões e 100. Operações de crédito, a previsão do ano é de 125 milhões e 100 mil, foram arrecadados até aqui 76 milhões e 800, correspondendo a 61,4% do orçamento previsto. A alienação de bens realizou apenas 0,3% do orçamento previsto, 200 mil foram arrecadados com uma previsão de 70 milhões. A amortização de empréstimo realizou 92,9%, foram arrecadados 1 milhão e 400 mil para uma previsão orçamentária de 1 milhão e 500 mil. E transferência de capital, a previsão no orçamento é de 64 milhões e 900 mil, foram arrecadados 17 milhões e 200, realizando aí 26,6% do orçamento previsto. Bom, com essa última transferência, a gente encerrou a parte da receita, como que comportou aí a arrecadação, tanto comparado com o ano 2019, como com aquilo que foi orçado no orçamento 2020. Agora a gente passa para a verificação aí das despesas realizadas também no segundo quadrimestre, sempre também fazendo um comparativo com o ano anterior, para ver a evolução. Então, aqui nessa primeira tabela, a gente faz um comparativo da despesa orçada, que está no orçamento, né, com aquilo que foi empenhado, aquilo que foi liquidado e o que foi pago. E também os percentuais aí de realização. No caso aqui, vamos começar pelas despesas correntes. A previsão do orçamento é de 5 bilhões 576 milhões, foram empenhados até aqui 4 bilhões 264 milhões e 800, liquidados 3 bilhões 216 milhões e 700 e foram pagos 2 bilhões 885 milhões e 700. O que corresponde a 76,5% do orçamento já foi empenhado. Desse total empenhado, 75,4% foram liquidados. Do total liquidado, 89% já foram pagos. Pessoal e encargos, a previsão do orçamento é de 2 bilhões 754 milhões e 300. Foram empenhados 1 bilhão 964 milhões e 900. Liquidado 1 bilhão 676 milhões e 800 e pago 1 bilhão 629 milhões e 400. Então, do orçamento de pessoal previsto, 71,3% já foram empenhados. Do total empenhado, 85% foram liquidados e do total liquidado, 97% foi pago. Juros e encargos da dívida, a previsão orçamentária é de 106 milhões e 400, foram empenhados 87 milhões e 300 e desse total, 35 milhões e 700 foram liquidados e esses valores liquidados foram todos pagos. Então, 82% do orçamento previsto já foi empenhado, 40,9% foi liquidado e do liquidado 100% pago. Outras despesas correntes, a previsão no orçamento é de 2 bilhões 715 milhões e 300 mil, foram empenhados até aqui 2 bilhões 212 milhões e 600, sendo liquidado 1 bilhão 504 milhões e 200 e pago 1 bilhão 220 milhões e 700, correspondendo aí 81,5% do orçamento está empenhado. Do total empenhado, 68% foi liquidado e do liquidado, 81% foi pago. As despesas de capital previstas no orçamento são de 466 milhões e 100, tendo sido empenhado 436 milhões e 700 mil, liquidado 193 milhões e 300 e pago 181 milhões e 100. Então, em termos percentuais, nós temos que 93,7% do orçamento das despesas de capital foram empenhadas. O total empenhado, 44,3% foi liquidado e pago 93% do total liquidado. Os investimentos, a previsão orçamentária é de 373 milhões e 300 mil, foram empenhados 348 milhões e 200, desse total foram liquidados 140 milhões e 900 mil e já foram pagos 129 milhões. Então, do orçamento previsto, 93,3% dos investimentos já foram empenhados. Desse total, 40,5% foram liquidados e 91% do total liquidado já foram pagos. As inversões financeiras, a previsão orçamentária é de 24 milhões e 100, tendo sido empenhado 13 milhões e 100, liquidado 12 milhões e 700 e pago 12 milhões e 500 mil. Então, do total orçado, 54,4% foram empenhados, 96,8% foram liquidados e desse total 98% foram pagos.
Amortização da dívida, a previsão orçamentária é de 68.700.000, 75.300.000 foram empenhados, 39.700.000 foram liquidados e também foram pagos os mesmos 39.700.000 da amortização. Então, o total empenhado ultrapassou já o orçamento em 9,7%. Do total empenhado, 52,7% foram liquidados e do total liquidado, 100% foi pago. E a reserva contingente era de 164.900.000. Parte disso já foi utilizado para suplementação. Então, do total geral do orçamento, a previsão orçamentária de 6.207.000.000, 4.701.500.000 foram empenhados, correspondendo a 75,7% do orçamento previsto. Do total empenhado, 3.410.000.000 foram liquidados, que corresponde a 72,5% do total empenhado, e pago 89% do total liquidado, correspondendo a 3.066.900.000. Nessa outra tabela, a gente detalha um pouco aqui das despesas liquidadas, também fazendo um comparativo aí com o ano de 2019 no mesmo período. Então, as despesas correntes empenhadas, despesa liquidada até aqui, 3.216.700.000, um crescimento de 4,9% em relação às despesas correntes liquidadas em 2019, quando foram liquidados 3.066.500.000. No destaque, pessoal e encargos sociais, 1.676.800.000, contra 1.578.800.000 liquidado em 2019, que dá uma variação de 6,2%. Juros e encargos da dívida foram liquidados até aqui 35.700.000, uma variação de 1,6% em relação a 2019, quando foram liquidados 35.100.000. Outras despesas correntes foram liquidadas até aqui 1.504.200.000, 3,6% do orçamento em relação a 2019, quando foram liquidados em 2019 1.452.600.000. As despesas de capital liquidadas até aqui 193.300.000, contra 166.800.000 em 2019, que dá uma variação de 15,9%. Então, as despesas totais, 3.410.000.000 foram liquidados em 2020, contra 3.233.300.000 em 2019, que dá uma variação de 5,5%. A gente sempre um comparativo com a receita. Então, a despesa total foi de 3.410.000 e a receita total arrecadada aqui, 3.986.000.000, contra 3.758 em 2019, que deu uma variação de 6,1%. Então, esse comparativo demonstra que a despesa cresceu 5,5% e a receita cresceu 6,1% no mesmo período. Aqui a gente faz um comparativo das despesas totais, olhando para o orçamento e aquilo que já foi suplementado através de decreto, aí, que acresceu o orçamento inicial. Então, a dotação inicial do orçamento, 6.207.000.000, com os créditos suplementares que já ocorreram durante o ano. Esse orçamento já está em 6.532.100.000. As despesas empenhadas em 2020 é 4.701.500.000, representando aí 72% do orçamento atualizado. As despesas liquidadas em 2020, 3.410.000.000, que representa aí 72,5% da despesa empenhada, e pagos 3.066.900.000, representando aí 89,9% do orçamento liquidado em 2020. Passamos então para os resultados fiscais apurados até aqui no segundo quadrimestre. O primeiro é o resultado orçamentário, ele foi superavitário em 576.300.000, para uma receita total de 3.986.300.000, contra uma receita de 3.410.000, que representa 85,5% da receita total, que ocasiona aí um superávit de 576.300.000. Demonstrativo de réis a pagar. A Prefeitura iniciou o ano, fechou o ano de 2019, com 746.200.000, no decorrer da execução de 2020, foram pagos 671.500.000, cancelados 41.300.000 e ainda tem um saldo a pagar de 33.400.000.
O resultado primário, nós tivemos uma receita fiscal líquida de 3.671.500.000 para uma despesa de 3.518.500.000, resultando num superávit primário de 153 milhões. A meta da LEO é negativa em 188 milhões. Dando continuidade, então, à nossa demonstrativa da despesa com pessoal do segundo quadrimestre, a nossa despesa bruta de pessoal verificada até aqui, 2.604.700.000, o que representa 48,5% da receita corrente líquida, com as deduções dos inativos com recursos vinculados de 307 milhões, nós temos uma despesa total líquida aí de 2.297.800.000, representando aí 42,8% da receita corrente líquida. Lembrando que o limite prudencial de 51,30% e o limite máximo de 54%. Demonstrativo de aplicação na educação e no ensino, as despesas aplicadas no ensino, despesa empenhada, 668.787.794, representando 25,4% das receitas corrente base de cálculo, são as receitas de impostos. A aplicação na saúde foram de 657.095.199, que representa aí 24,9% da receita corrente base de cálculo. A receita base de cálculo para essa aplicação tanto na educação como na saúde, arrecadado 2.635.001.023. Demonstrativo do limite da dívida. Também a prefeitura está cumprindo o limite. A dívida consolidada nesse quadrimestre é 1.947.800.000. Se comparado com 2019, no mesmo período, houve um acréscimo de 425 milhões. O ano passado, nesse mesmo período, a dívida estava em 1.522.000.000. Então, a dívida contratual atual é de 1.270.900.000, um acréscimo de um aumento aí de 310 milhões em relação ao mesmo período do ano passado, quando ela estava em 960.900.000. Os precatórios também houve um aumento de 115 milhões. Nesse quadrimestre está com 676.900.000. No ano passado estava com 561.900.000 nesse mesmo período. As deduções, esse ano em 470.800.000, são o que a gente tem disponível em caixa, contra 276 milhões no ano passado, o que dá uma dívida consolidada líquida desse ano de 1.477.000.000, um acréscimo de 230.500.000 em relação a 2019, quando ele era de 1.246.000.000. Em relação à receita corrente líquida, o nosso limite é de 120%, estamos com 27,5% de utilização. Bom, chegamos ao fim da nossa apresentação e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Obrigado, João. Queria agradecer a presença do nobre vereador também, Carlão, do PT, que se faz presente remotamente, e dizer que nós estamos na 18ª audiência pública aqui na Câmara Municipal de Campinas, onde o Poder Executivo, através do secretário de Finanças, o senhor Tarcísio Galvão de Campos, vem a esta casa, cumprindo com a legislação e a lei de responsabilidade fiscal, fazer a apresentação dos resultados das receitas e despesas junto à Câmara Municipal de Campinas. E você que está nos acompanhando aí para a TV Câmara, ao vivo, pelo canal 4 da NET. Antes de passar a palavra ao nobre vereador, professor Alberto, que possa também fazer algum questionamento, eu vou voltar com o secretário Tarcísio, que Vossa Senhoria possa tecer algum comentário a respeito das metas fiscais e a expectativa do Poder Executivo qual foi a expectativa do segundo quadrimestre e o que vem pela frente aí, para que nós possamos encerrar o ano fiscal aí. A visão do senhor a respeito das finanças do Poder Executivo da cidade de Campinas. Quando nós olhamos a receita, nós verificamos que a pandemia, por conta do coronavírus,
ela prejudicou a receita própria, houve um crescimento marginal, mas inferior à inflação. Quando nós tivemos aqui, por ocasião da audiência pública do primeiro quadrimestre, era uma preocupação muito grande em relação ao que viria pela frente. Podia ser uma tempestade muito grande, e no fim ela foi menos danosa às finanças municipais do que poderia ter sido. O tributo mais prejudicado foi o ICMS. Nós estamos com uma queda aí de 8,6%, e o Fundeb, por conta dessa queda, também reflete no recurso do Fundeb. Por outro lado, o auxílio emergencial que o governo federal, por meio da Lei Complementar 173, proporcionou aos municípios, amenizou significativamente essa queda. São 4 parcelas de 33 milhões, aqui estão contabilizadas as 3 primeiras, nós já tivemos mais uma parcela nesse mês de setembro. E, ao mesmo tempo, houve um acréscimo significativo em relação à transferência do SUS por conta do auxílio ao combate do novo coronavírus. Então, nós recebemos houve um acréscimo de 48% no recurso do SUS, cerca de pouco mais de 100 milhões de reais. Isso também proporcionou um alívio ao Caixa do Tesouro. Para o final do ano, a nossa expectativa já é de uma ligeira retomada. Esse mês que nós estamos encerrando agora, nessa semana, no mês de setembro, já houve uma ligeira retomada do ICMS, então a perda já caiu. Tá? Os tributos municipais, o ISS, num primeiro momento, ele caiu continuamente, mas menos do que das expectativas pessimistas, estabilizou-se e já está havendo retomada. Então, houve alguns segmentos que já estão retomando, no caso do ISS, da mesma maneira que o IPTU também se estabilizou e o IPTU manteve um nível de recebimento. Lembrando que, no caso do IPTU, esse ano nós recebemos mais pagamentos à vista do que nos anos anteriores. Isso daí também reflete num comparativo, tendo em vista que janeiro e fevereiro são os meses que vencem as parcelas à vista do IPTU e foi anterior à pandemia. Então, a nossa expectativa é que esse último quadrimestre, ele seja semelhante a este segundo quadrimestre. Perfeito. Muito bom. Então, nós notamos realmente que houve uma redução nas receitas em virtude da pandemia, mas que isso também foi compensado com os repasses e transferências, principalmente da União, referente ao SUS, né, onde houve um acréscimo de 48% nas transferências, que pôde dar uma aliviada no caixa aí do Poder Executivo. Eu indago ao professor Alberto, se Vossa Excelência quer fazer algum questionamento, alguma pergunta, por gentileza, fique à vontade, professor. Senhor presidente Gilberto Vermelho, eu quero só fazer 2 observações. A primeira é dizer que já é muito difícil você administrar uma cidade quando ordinariamente. Imagine, então, extraordinariamente, né? Um ano atípico, um ano que, obviamente, eu acho que nenhum político, nenhum estadista previu algo dessa natureza. E, apesar dos pesares, das dificuldades, nós temos que reconhecer que, e aqui eu faço publicamente e reconheço a competência e a seriedade que o secretário Tarcísio administrou essa situação. Também aos técnicos da prefeitura e na pessoa do João, eu quero reconhecer aqui o bom trabalho desses técnicos, do secretário, de todos que, com seriedade, estão enfrentando, criando respostas, né? Buscando soluções por um momento tão difícil, tão atípico, que a previsão era de catástrofe, né? Catástrofe total, como isso mesmo ocorreu em outros municípios, em outras municipalidades. Mas, graças a Deus, obviamente que todos precisaram dar respostas atípicas e rápidas, tanto o governo federal, e aí também eu entendo que o governo do estado
e Campinas não foi diferente. Apesar dos pesares, foram dadas respostas e que ameniza, de uma certa maneira, essa crise. É o que a gente pôde observar pelos números. Então, eu aqui apenas, senhor presidente Gilberto Vermelho, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, eu quero reconhecer o trabalho, o bom trabalho do secretário Tarcísio e da sua equipe técnica, de bons funcionários públicos, e eu faço isso na pessoa do João. Quero cumprimentar o vereador Carlão e agradecer, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Alberto, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. E só lembrando à população que estão nos acompanhando, que você possa fazer suas perguntas, seus questionamentos, através do site da Câmara Municipal ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 19 97 829 3736. 19 97 829 3736 é o nosso WhatsApp aqui da Câmara Municipal de Campinas. Tarcísio, uma pergunta que não quer calar, lógico, a expectativa é sempre a gente olhando para o futuro, né? E nos breves demonstrativos aqui colocados, há uma perspectiva de recuperação da nossa economia que reflete diretamente também na nossa receita e nas arrecadações do município. Na previsão do senhor, qual o tamanho do otimismo para que a gente possa fechar o ano aí no terceiro quadrimestre, por gentileza? Bom, primeiro, obrigado ao professor Alberto pelas palavras. Realmente a equipe se engajou e o senhor usou uma expressão chamada buscando soluções. Foi o que nós tentamos fazer mesmo, tá? Houve uma ajuda significativa do governo federal em relação aos repasses, tanto de ajuda para a queda dos tributos quanto para o SUS, mas a administração também fez a parte dela, focando no que era importante, fazendo a gestão da melhor maneira possível. Em relação à recuperação da economia, nós estamos vendo o estado de São Paulo extremamente otimista. Então, o secretário Meirelles já falou 2 vezes, São Paulo está recuperando o ICMS e isso é muito importante para nós, tanto do ponto de vista do tributo, que o ICMS ele é o nosso segundo maior tributo, como a consequência que ele traz. Então, não é só a arrecadação, tendo em vista que a recuperação do ICMS reflete a recuperação da economia, ele vai abrangendo os demais segmentos. Então, seja o segmento de serviço, que é o nosso caso, o ISS é a nossa maior arrecadação. Nós estamos vendo aí o mercado imobiliário, uma retomada muito importante, porque gera empregos, gera consumo e nas vendas também gera o tributo da prefeitura, o ITBI. Então, nós somos ainda muito cautelosos em relação a essa retomada. Mas nós estamos vendo uma retomada e a expectativa nossa, na visão global, eu diria assim, é que esse ano foi um ano de queda, mas os economistas colocavam, olha, mas como é que vai ser a queda? Vai ser uma curva em U, uma curva em V, ou seja, caiu e começou a subir ou demorou para subir. A expectativa é que ela é uma curva em V, ela já está retomando. Então, para o ano que vem, do que nós temos lido, do que nós estamos discutindo dentro com a equipe de técnicos da Secretaria de Finanças, é de que em 2020 nós perdemos. Essa perda de tributos municipais, ela não vai ser recuperada. Por outro lado, ela não vai afetar a curva de longo prazo de crescimento. Então, a nossa expectativa em 2019 foi para 2020 ela continua, houve a queda, mas a de 2021 ela não volta ao nível de 19. Ela a tendência é que ela se mantenha num crescente, como se 2020, olha, eu caí, mas eu subi e retomei aquele meu patamar. Aquele V que caiu e perdeu, eu não recupero. Por outro lado, ela volta para o nível anterior. Se a gente pegar a longo prazo, ela tem uma continuidade. Então, essa é a nossa expectativa para o ano de 2021. Perfeito. Não tenho dúvida que
atividade econômica do nosso estado, do nosso município, tem como referência o ICMS. Quando a gente vê uma recuperação no ICMS, é que as atividades econômicas estão realmente reagindo e voltando a uma normalidade. Então, isso traz, não dizer um conforto, mas um ânimo que a economia possa realmente se recuperar e nós possamos ter uma condição fiscal, financeira adequada para que o município possa realmente fazer a gestão, entregar à população os serviços necessários, que é aquela esperada pelo contribuinte também. Então, eu vou passar a palavra ao vereador professor Alberto, que nós estamos encerrando a nossa 18ª audiência pública, e deixar aqui a todos os munícipes que estão participando através da TV Câmara e do nosso WhatsApp, que as perguntas, os questionamentos que foram chegando aqui à Câmara Municipal, nós estaremos respondendo na medida do possível, enviando também à Secretaria de Finanças todos os questionamentos que aqui, porventura, chegar a esta casa. Então, eu, primeiramente, agradecer a presença, como sempre, do professor Alberto, do Carlão do PT, todos os vereadores que estão acompanhando essa sessão, essa audiência, e que Vossa Excelência, como membro dessa Comissão de Finanças, possa também fazer suas considerações finais e já agradecendo, como sempre, a participação importante de Vossa Excelência à comissão. Professor Alberto, por gentileza. Eu que agradeço, nobre vereador Gilberto Vermelho. Quero dizer que essa Comissão de Orçamento e Finanças é uma das comissões mais relevantes, uma das mais importantes dessa Casa Legislativa, e é uma honra tê-lo como presidente da nossa comissão, sempre muito competente, muito acolhedor, muito dinâmico, e apesar da pandemia, apesar de tantas situações atípicas, Vossa Excelência manteve o ritmo dos trabalhos da nossa comissão sempre reunindo, sempre trabalhando online, não deixou de trabalhar, e eu reconheço também a atuação da Vossa Excelência. Então, parabéns, vereador Gilberto Vermelho, uma vez mais o meu abraço, o meu respeito, a minha consideração ao nobre senhor secretário Tarcísio, ao João, e em nome do João, eu quero cumprimentar todos os técnicos, todos os trabalhadores aí da área das finanças, da nossa Prefeitura Municipal. Muitíssimo obrigado a todos. Tenham todos aí um restante de semana abençoado. Um abraço. Tá certo. Obrigado, professor Alberto, pela sempre presente participação. Indago ao vereador Carlão do PT, se Vossa Excelência quer fazer algum questionamento, se está tendo dificuldade de participar ou não, mas está aqui aberto também a palavra a Vossa Excelência, Carlão do PT. Eu indago agora ao João Carlos, diretor do departamento, se o senhor tem algum questionamento para acrescentar, alguma novidade aí que possa estar contribuindo com o contribuinte, ou se por parte do senhor já está completo a análise e a demonstração aí, João, por gentileza. Obrigado, vereador Vermelho, pela palavra. Também agradeço aqui ao professor Alberto, em nome de todos os servidores aí da Secretaria de Finanças e os técnicos, pela consideração, aí, pelo elogio. E apesar das dificuldades, aí, com o apoio aí do Tarcísio, a gente conseguiu colocar o pessoal em home office, e uma equipe pequena tem trabalhado diariamente na prefeitura. Mas mesmo assim a qualidade do serviço não caiu, e a gente está sempre contribuindo aí para que as informações e as análises, tanto de resultado, de receita, despesa, esse acompanhamento chega aí para a mão dos gestores, né, para que possa tomar as melhores decisões em relação às finanças municipais. E a gente fica à disposição, se tiver mais alguma dúvida em relação aos números aqui apresentados, outros resultados, a gente está aberto para responder os questionamentos, tanto aqui presencialmente ou por e-mail, se essas informações ou questionamentos chegar posterior à audiência. No mais é isso, eu agradeço também a todos que estão presentes aqui, que contribuíram para que essa audiência pudesse acontecer.
Tá certo, João. Estão chegando algumas perguntas, alguns questionamentos dos munícipes. Ô, João, aqui o Nilson Costa, ele pergunta o que se deve ao aumento de 40 milhões nas receitas patrimoniais. Nilson Costa, obrigado, viu, Nilson, pela participação. Então, o Nilson está fazendo esse questionamento, não sei se o João possa estar colocando para nós o aumento de 40 milhões nas receitas patrimoniais, por gentileza. Sim, a contribuição patrimonial, né, ela tem aí rendimento de aplicação financeira e tem também os dividendos recebidos na Sanasa. Então, nesse ano aqui, a Sanasa repassou de janeiro até agosto, foi 100 milhões, né? O Tarcísio acho que pode confirmar isso. 100 milhões foram repassados de dividendos. Mas foi mais do que o ano passado. Isso, 130 milhões. O secretário Tarcísio possa estar contribuindo também. Houve um acréscimo de 30 milhões nos dividendos da Sanasa. Então, é isso que justifica aí esse crescimento aí nas receitas patrimoniais. Tá certo, então, João. Bom, em cima aí dos questionamentos, nós vamos estar acatando todas aqui as reivindicações, sugestões que estão chegando através do nosso WhatsApp 978-293776 e também pelo site da Câmara Municipal de Campinas. Estamos aqui na 18ª audiência pública, onde o Poder Legislativo vem junto à Câmara Municipal prestar os esclarecimentos, né, e apuração das receitas e despesa do segundo quadrimestre fiscal do ano 2020 da Prefeitura Municipal de Campinas. Isso em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu passo agora, então, para que nós já vamos encerrando a nossa audiência, para que o secretário Tarcísio, se assim necessário, fazer mais alguma consideração e já de antemão agradecendo o senhor, como sempre, estando aqui respeitosamente a esta casa, trazendo aqui as devidas prestações de contas e o qual cumprimento também todo o seu corpo técnico lá da Secretaria de Finanças, qual nós temos a mais alta estima e respeito. Secretário Tarcísio, Vossa Excelência tem a palavra, por gentileza. Obrigado, vereador Vermelho, obrigado ao vereador professor Alberto, grato ao João pela apresentação. Esse é um resultado de uma equipe que foi formada nos últimos anos, uma equipe coesa, forte e que busca resultados. E eu queria agradecer aqui a essa Casa de Leis, que sempre nos recebeu tão bem nesses mais de 4 anos que nós estamos frente à Secretaria de Finanças, sendo essa a última audiência pública dessa gestão. Então, gostaria de agradecer o carinho e a maneira que nós sempre fomos recebidos aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado a todos, aos presentes e aos telespectadores da TV Câmara. Muito obrigado, Tarcísio, secretário Tarcísio Galvão de Campos Sintra, secretário de Finanças da cidade de Campinas. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a participação de todos aqui pela TV Câmara, que estão de uma forma remotamente também os vereadores participando e com certeza pedindo a Deus aí que nós possamos atravessar essa pandemia e que nós possamos voltar o mais rápido possível a uma situação normal. É o que nós desejamos, né, para toda a população brasileira. Quero aqui também agradecer todo o corpo técnico aqui da Câmara Municipal, assessoria nossa aqui, que sempre junto fazemos aqui todo o trabalho e agora de forma remotamente, superando as dificuldades que se apresentam no dia a dia. Então, agora são 10h20, estamos aqui encerrando a 18ª audiência pública aqui na Câmara Municipal, agradecendo a Deus por mais esse evento, mais um dia,
e pedindo a Ele que nos proteja a todos, que nós possamos continuar trabalhando e lutando pela população da cidade de Campinas. Muito obrigado a todos, um bom dia e fique com Deus. Obrigado. Encerrada, portanto, a audiência pública que demonstrou e avaliou as metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2020 pelo Poder Executivo, sob o comando da Comissão de Finanças e Orçamento. E já faço o convite para você que está nos assistindo, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, começa o programa Câmara Total, então continue aqui na TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.